Good morning, brothers and sisters. Bom dia, meus irmãos e irmãs. It's a delight to see many of you that I have met on Facebook. É um prazer conhecer muitos de vocês que eu já vi no Facebook. I have been here a week now and I've had a wonderful time. Eu já estou aqui no Brasil há uma semana, tenho tido um tempo muito maravilhoso. And I've been very much looking forward to today to share this hour with my Armenian brothers and sisters. E eu estou muito ansioso para compartilhar com vocês todos um pouco sobre o arminianismo com os meus irmãos arminianos. Do we have any Calvinists among us? Existe calvinista no meio de nós? All Arminians? Ou todos aqui são arminianos? All right. Today I'm going to be speaking with you about the heart and soul of Arminian theology. Nesta manhã nós iremos falar sobre o cerne, o coração e a alma da teologia arminiana. I want to begin by giving you just a brief overview of the life of Arminius. Eu quero iniciar dando apenas um breve resumo da vida de Jacó Armínio. First of all, he was born in 1559 and his name was Jacobus Harmensoon. Primeiramente, ele nasceu no ano de 1559 e o seu nome era Jacobus Harmensoon. That was his Dutch name. Esse era o nome dele holandês. He later took the name James Arminius when he went to the university. E então depois ele adotou o nome de Jacó Armínio, traduzido para o português, mas na forma latinizada quando ele foi para a escola. When he was just 16 years old, something tragic happened, namely the murder of his family by Roman Catholics. Quando ele tinha aproximadamente 16 anos, algo trágico realmente aconteceu. A sua família foi assassinada por católicos espanhóis. Next we have his student years, and there's actually a mistake here. This should be 1576 to 1586. Depois nós temos os anos estudantis, nós temos um pequeno erro aqui, é de 1576 a 1586, foram os anos em que Armínio estudou. He enrolled as a student at the University of Leiden. He was one of the earliest students there. Ele se matriculou na Universidade de Leiden, sendo um dos primeiros alunos a estudar ali. Later he studied at Geneva, Basel and Padua, among other places. E depois ele estudou em Genebra, Basileia, ele teve uma palestra em Pádua, entre outros lugares. His time at Geneva is particularly noteworthy because he studied with Beza, who is Calvin's son-in-law. O tempo em que ele estudou em Genebra é bastante peculiar porque ele teve como o professor o Beza, que era e foi o sucessor de João Calvino. In 1587 he became a pastor in Amsterdam. Em 1587 ou 88 ele se tornou pastor em Amsterdã. He was there for several years and had a successful pastorate. Ele pastoreou por alguns anos e teve um ministério pastoral de bastante sucesso. But notice particularly he also engaged in significant controversy during this time in which the Calvinists first began to attack him. Agora preste bastante atenção que entre os anos 1592 ele se envolveu em algumas controvérsias sobre predestinação e pelagianismo, aos quais alguns dos calvinistas o atacaram. And these attacks that he experienced here, unfortunately, would be a theme for the rest of his life. E esses ataques que ele experimentou no seu pastorado, infelizmente, seria um tema recorrente por toda a sua vida. 1603 he became a professor at the University of Leiden. Em 1603 ele se tornou professor na Universidade de Leiden. And the controversies that had first begun in his pastorate followed him there as a professor. E as primeiras controvérsias que se iniciaram no seu ministério pastoral também sucederam em seu professorado. These came to a head when Arminius was called to go before the Hague, the Dutch Parliament. E isso teve um ápice quando Armínio foi convocado para apresentar as suas posições durante o parlamento holandês em Haia. For this occasion, Arminius wrote what is considered by many his most mature and significant theological statement. E é nesse momento em que Armínio escreve o que para alguns é considerado como o seu documento mais maduro e mais profundo, que é chamado de Declaração de Sentimentos. That statement is called the Declaration of Sentiments, which was delivered in 1608. Esse documento, ou esse livro, é chamado de Declaração de Sentimentos, que foi entregue no ano de 1608. And he died the next year in 1609. E no ano seguinte, 1609, Jacó Armínio veio a falecer. Now this, of course, is just a very brief sketch of Arminius' life. Naturalmente, esse é um resumo bem resumido mesmo da vida de Jacó Armínio. But many of you are probably aware that the most recent book from Editorial Reflexa is a biography
of Arminius by Carl Bangs. Mas muitos de vocês aqui devem saber que a editora Reflexão acabou de lançar a biografia de Jacó Armínio, escrita por Carl Bangs. So if you want to follow up with much more detail, that's a great place to look. E se vocês quiserem conhecer ou acompanhar a vida de Jacó Armínio com muitos detalhes e pormenores, naturalmente esse livro é a melhor fonte. Now, I want to begin by talking about Arminius' theology. E eu quero iniciar então falando sobre a teologia de Armínio. As many of you likely know, Arminius' theology is badly misrepresented. Como muitos de vocês devem saber, a teologia de Jacó Armínio é muitas das vezes interpretada de maneira equivocada. Certainly this is true of Arminius' opponents and sometimes even of Arminius' advocates, unfortunately. E é incrível que muitas das vezes esses equívocos são cometidos pelas pessoas pelos calvinistas, mas muitas das vezes também esses equívocos são cometidos por aqueles que são arminianos. Consider what John Wesley said clear back in the 18th century. Considere, por exemplo, o que João Wesley disse no século XVIII. He wrote a little essay called What is an Arminian? Answered by a lover of free grace. Ele escreveu um ensaio chamado O que é um arminiano? Respondido por um amante da graça. And here are the very first sentences of that essay. E aqui são as primeiras palavras, as primeiras afirmações desse ensaio. Read it. Vamos ler. Dizer esse homem é um arminiano produz o mesmo efeito em muitos ouvintes como se tivesse dito, esse é um cão raivoso. A afirmação imediatamente os assusta, eles fogem dele com toda velocidade e diligência e dificilmente pararão, a menos que seja para atirar uma pedra naquele terrível e horrendo animal. So there you are, Arminians, you are mad dogs and mischievous animals. Então vocês arminianos, vocês são cães raivosos. Unfortunately, things have not changed much since the 18th century. Infelizmente, as coisas não têm mudado muito desde o século XVIII. Consider this statement by Roger Olson, a contemporary Arminian theologian I'm sure many of you know. Considere, por exemplo, a afirmação do teólogo contemporâneo Roger Olson, que eu tenho certeza que muitos de vocês o conhecem. Read that one. A disseminada representação equivocada do arminianismo no contexto do contínuo debate evangélico sobre predestinação e livre-arbítrio é uma caricatura. As pessoas de boa vontade envolvidas no debate precisam entender corretamente os dois lados. Now there it is. Roger Olson urges that both sides should try to get the other side straight. Roger Olson, então, ele tenta colocar na cabeça das pessoas que os dois lados nesse debate devem entender os lados de maneira correta. Now, as many of you know, I am a critic of Calvinism. Como muitos de vocês sabem, eu sou uma pessoa que faço críticas ao calvinismo. But I've taken pains when I write about Calvinism to be fair, to cite their sources accurately and honestly. Mas ao criticar o calvinismo, eu me esforcei e tive que estudar muito para apresentar o calvinismo de maneira correta e justa, apresentando fontes diretamente de calvinistas em muitos desses exemplos. Our criticism is pointless if it is not fair. A nossa crítica não faz nenhum sentido se a crítica não for justa. And I've had several Calvinists tell me that my book is one of the fairest they've read. E muitos calvinistas chegaram a me dizer que a minha crítica é uma das críticas mais justas de que eles já leram. So we want to be both fair and sharply critical. Então nós queremos ser ao mesmo tempo justos e altamente críticos. So today I want to try to get Arminius straight. Então hoje eu gostaria de ensinar de maneira correta acerca da teologia de Armínio. And what follows you will see several quotes from Arminius. E o que virá a seguir é que vocês virão várias afirmações do próprio Armínio. I want to let Arminius speak for himself. Eu quero deixar que o Armínio fale por si mesmo. It's much more important today that you hear Arminius than that you hear me. É muito mais importante hoje que vocês ouçam o Armínio do que vocês me ouçam. All right, so let's begin by looking at his theology. Então vamos iniciar olhando a sua teologia. So the very heart of Arminius' theology, and this is my first point, major point, is what he called the twofold love of God. O ponto principal, o cerne da teologia de Jacó Armínio é o meu primeiro ponto, e que eu chamo de o duplo amor de Deus. And this quote comes from his Declaration of Sentiments. Read that one. E essa citação é extraída do livro Declaração de Sentimentos, que eu irei ler agora.
Considerado como um todo, o fundamento da fé cristã está enraizado no duplo amor de Deus, sem o qual não há e nem pode haver qualquer religião cristã. O primeiro é o amor à justiça, que é a fonte do ódio de Deus ao pecado. O segundo é o amor pela humanidade, dado por Deus com razão. Now, what I want to emphasize is just this. Arminius' theology is very much a theology of love. O que eu quero enfatizar é que a teologia de Armínio é basicamente, primeiramente, uma teologia do amor. That's the absolute foundation of it, he says, without which there could not be a Christian religion. Esse é a base, é o fundamento de toda a sua teologia. Ele disse, sem isso, sem o amor, não haveria religião cristã. I want you to notice, even things that we might consider negative, like God's wrath, flow out of something positive, namely God's love of justice. E até mesmo algo que nós podemos considerar como negativo, como por exemplo a ira de Deus só é possível porque ela flui do amor de Deus, que é algo positivo. So God loves two things, fundamentally, Arminius says. He loves justice, which is a way of saying he loves himself and his nature, and he also loves humanity. Então, basicamente, o que Jacó Armínio está dizendo é que existem duas formas de amor, que Deus ele ama a justiça, que é dizer que ele ama a si mesmo, e depois ele ama também a humanidade. Now let us look at how he describes and states the love of justice. Vamos ver como ele afirma e apresenta o amor à justiça. O amor à justiça sobre o qual a religião cristã repousa é primeiro aquela justiça que Deus declarou de uma vez por todas em Cristo. Foi a vontade de Deus que o pecado não fosse perdoado de outra forma, senão pelo sangue e morte de seu Filho, e que Cristo não se chegasse diante dele de outra forma, senão como advogado e intercessor, exceto quando aspergido por seu próprio sangue. Now what I want you to notice is that both of these forms of love are rooted in Christ. O que eu quero enfatizar e que vocês saibam é que essas ambas formas de amor estão enraizadas em Cristo. Arminius' theology is deeply Christ-centered, deeply Christological. A teologia de Armínio é profundamente cristocêntrica, é profundamente enraizada em Cristo. So God wants to forgive our sins. It is his desire to forgive our sins, but as a just God, he cannot simply tolerate sin or simply overlook it. Deus, ele quer perdoar os nossos pecados, ele quer que nós sejamos salvos, mas o seu amor à justiça não pode deixá-lo não olhar para o pecado, desprezar o pecado. He is a God of love, but he is a God of holy love. Ele é um Deus de amor, mas ele é um Deus de amor santo. So in the death of Christ, we see God making this statement. He declares once and for all, this is my love for justice. Então, nós vemos que Deus ele faz uma declaração geral a toda a humanidade, e ele diz que ele tem esse amor é um amor à justiça. So when Christ appears in the presence of the Father as our advocate, he appears with his blood stained on himself. Então, quando Jesus Cristo aparece diante do Pai como nosso advogado, ele aparece ali como a pessoa que derramou o seu sangue pelos pecados. And the blood-stained Christ says again this, God loves justice. E o sangue de Jesus Cristo derramado é uma marca para mostrar que Deus ele ama a sua justiça. Now let's look at the second form of the love of God, and it's the love for humanity. Vamos olhar a segunda forma do amor de Deus, que é o amor por sua humanidade. O segundo ponto do amor duplo, sobre o qual a fé cristã está fundada, é o amor de Deus por pecadores miseráveis. Aquele amor pelo qual ele deu o seu Filho por eles e constituiu Cristo como Salvador daqueles que lhe são obedientes. Esse amor pelos pecadores e a obediência exigida não repousa no rigor e severidade ao qual Deus supremamente tem o direito, mas de acordo com a sua graça e misericórdia. So God does not merely love himself, he does not merely love justice, he deeply loves us. Então Deus basicamente não ama só a si mesmo, mas ele também nos ama. He loves miserable sinners. Ele ama pecadores miseráveis. So again, I emphasize this, when we see the bloody body of Christ, we see two things. Então, mais uma vez, eu quero enfatizar isso. Quando nós olhamos para o corpo ensanguentado de Jesus Cristo, nós vemos duas coisas. We see a God who loves justice, we see a God who loves sinners. Nós vemos um Deus que ama a sua justiça, mas nós também vemos um Deus que ama os pecadores.
So Christ brings both of these things sharply and powerfully into focus for us. Então Deus ele traz isso à tona e ao foco de maneira que todos nós possamos ver. All right, now let's turn to the second main point. Então vamos nos voltar agora para o segundo ponto principal. Arminius affirmed a very strong theology of predestination. Armínio afirmava uma doutrina da predestinação muito forte. Now it's really important to emphasize this because unfortunately many Arminians have forgotten this doctrine. E eu preciso afirmar isso porque infelizmente muitos arminianos esqueceram essa doutrina. Calvinists have emphasized this doctrine, in fact distorted it in an unbiblical way, and unfortunately many Arminians have reacted by shying away from the doctrine altogether. Os calvinistas têm enfatizado muito a doutrina da predestinação e enfatizado de uma maneira distorcida, de maneira que os arminianos, então, eles rebatem essa ideia distorcida, negando muitas vezes a teologia e a doutrina da predestinação. So you sometimes hear people say ridiculous things like this. Calvinists believe in predestination, Arminians believe in free will. E muitas das vezes nós ouvimos coisas esquisitas e estranhas como isso. Os calvinistas acreditam na predestinação e os arminianos acreditam no livre-arbítrio. The fact of the matter is both traditions believe in both predestination and free will. A verdade da questão é que ambas as tradições teológicas acreditam tanto no livre-arbítrio quanto na predestinação. But of course they understand them very differently. Mas naturalmente que o entendimento desses pontos é feito de maneira diferente. But this does not by any means mean that predestination is a minor part of Arminius' theology. Mas isso eu quero dizer então e enfatizar que a teologia da predestinação não é um ponto minoritário na teologia de Armínio. And let me just say this, one of the most important things we can do to renew Arminian theology and to battle Calvinism is to preach and proclaim predestination, sovereignty and election rightly understood. E uma das coisas que nós precisamos entender e ter em mente para fazer com que o movimento arminiano cresça e seja forte é que os arminianos preguem a soberania de Deus, preguem a predestinação e esses pontos negligenciados. And again, when we ignore these, we act like these are simply Calvinist doctrines. Porque quando nós ignoramos tais temas, nós agimos como se tais pontos fossem de domínio ou que fossem pregados ou ensinados apenas por calvinistas. Sovereignty of God, predestination and election are biblical, profoundly biblical doctrines. Soberania, predestinação e eleição são doutrinas bíblicas, profundamente bíblicas. And we profoundly and deeply need to recover these doctrines. E nós de maneira profunda e séria precisamos recuperar o ensino e propagação dessas doutrinas. This is a great way to inoculate people against the illness of Calvinism. Essa é uma grande maneira de vacinar as pessoas contra o calvinismo. All right. Now, let's begin by looking at what Arminius says here. Vamos ler mais uma porção do que o Armínio diz. Notice this statement from the Declaration of Sentiments. Preste bem atenção numa declaração também extraída da Declaração de Sentimentos. O primeiro e mais importante artigo de religião sobre o qual ofereço minha visão, que por muitos anos tomou minha atenção, é a predestinação de Deus, a eleição de alguns para a salvação e a reprovação de outros para a condenação. Now, this is not to say that this is the most important of all of his doctrines. Isso não é o mesmo que dizer que essa é a doutrina mais importante de todas as suas doutrinas. But it is the one he emphasized most when he made his Declaration of Sentiments. Mas é a doutrina a qual ele mais enfatizou quando escreveu a Declaração de Sentimentos. And what is utterly clear is this: Arminius devoted enormous time and energy to developing his doctrine of predestination. O que é preciso saber e ser salientado aqui é que Armínio gastou muito tempo e estudo na preparação de uma doutrina da predestinação e eleição. It was not simply a parenthesis or a footnote in his theology. Tais temas não foram apenas uma nota de rodapé ou algo em parênteses na sua teologia. Now, his doctrine of predestination can be summed up in 4 decrees. E a sua doutrina da predestinação pode ser resumida em 4 decretos. Now, as you are certainly aware, the decrees are often emphasized famously in Calvinist theology. E os decretos, vocês devem saber que eles são enfatizados de maneira mais conhecida na teologia calvinista. In fact, many of the debates within
Calvinism have to do with understanding the divine decrees. E muitos debates dentro do calvinismo lidam exatamente como se deve entender essas questões dos decretos. You've probably heard of the superlapsarian and prelapsarian dispute within Calvinism. Vocês provavelmente já ouviram a disputa entre os supralapsarianos e os infralapsarianos dentro do movimento calvinista. That's a debate about the proper order of the divine decrees of predestination. Ou seja, esse é um debate sobre a ordem correta e adequada dos decretos de Deus acerca da predestinação. But here's the point again, Arminius had his own doctrine of the decrees of predestination. Mas mais uma vez eu quero salientar e dizer aqui, o Armínio tinha sua própria doutrina e os seus próprios decretos acerca da predestinação. And here's the first decree of predestination for Arminius. E eis aqui o primeiro decreto de acordo com a teologia de Armínio. Deus decretou nomear seu Filho, Jesus Cristo, como mediador, redentor, salvador, sacerdote e rei, a fim de que possa destruir o pecado por sua própria morte, de sorte que por sua própria obediência ele possa obter a salvação. I again emphasize how profoundly Christological and Christ-centered is Arminius' theology. Mais uma vez eu saliento o quão cristológico, quão centrado em Cristo é a teologia de Armínio. So the very first decree for Arminius is God's decision to appoint Christ as Savior. O primeiro decreto e o primeiro ponto para Armínio é que Deus então decretou nomear, designou o seu Filho Jesus Cristo como mediador. In particular, he appoints Christ to destroy sin by his obedience, the sin that came into the world by our disobedience. E notemos então que o propósito principal é para destruir o pecado por sua própria morte. Now I want you to notice that Arminius emphasizes that Christ saves us by his entire life, not just his death and resurrection. Preste bem atenção que Armínio enfatiza que Jesus Cristo nos salva através da sua vida inteira como um todo e não apenas só na sua morte. Whereas we disobeyed, Christ perfectly obeyed. Onde nós desobedecemos, Deus de maneira perfeita obedece e obedeceu. So we fell away from God, lost salvation by disobedience. Christ restored, brought salvation by perfect obedience. E onde nós erramos e nos afastamos de Deus através de nossa desobediência, Jesus Cristo, através da sua obediência, nos trouxe e nos reconciliou para com Deus. So it's Christ's entire life that saves us, his obedience all the way to and through the death on the cross. Então é a vida inteira de Jesus Cristo que conta a sua obediência desde o início da sua vida até o caminho da cruz. Now let's look at the second decree. Agora vejamos o segundo decreto. Deus decidiu graciosamente aceitar aqueles que se arrependem e creem em Cristo, e por amor a Cristo e através dele realizar a salvação final de penitentes e crentes que perseveram até o fim em sua fé. Simultaneamente, Deus decretou deixar em pecado sob a ira divina todas as pessoas impenitentes e descrentes, condenando-os como estranhos a Cristo. And again, this is God's decree from all eternity. God decrees that he will accept all of those who repent and believe in Christ, and finally save those who persevere. Mais uma vez, existe uma ênfase então que todas as pessoas são aceitas em Cristo, mas todas essas pessoas que têm fé em Cristo e que perseveram até o fim. Again, this is what God sovereignly decreed from all eternity. Mais uma vez, isso é o que Deus decretou de maneira soberana desde toda a eternidade. Now we come to the third decree. E então chegamos ao terceiro decreto. Deus decidiu administrar de maneira suficiente e eficaz os meios necessários para o arrependimento e fé. Isso sendo realizado de acordo com a sabedoria divina, pela qual Deus sabe o que é adequado e apropriado tanto para a sua misericórdia e severidade. E isso procede de acordo com a justiça divina, pela qual Deus está preparado a adotar qualquer sabedoria que possa prescrever e realizar. So God decrees that he will provide the means by which we will be saved, necessary for our repentance and our faith. Deus então decidiu administrar os meios adequados para a nossa salvação, os meios pelos quais nós poderíamos ser salvos. So what God provides for us through Christ is the prevenient grace to repent, and then the cooperative grace to continue to follow and obey Christ.
Então o que Deus nos concede é a graça preveniente para nos capacitar a aceitá-lo e a graça cooperante para que possamos continuar nesse caminho. Now we come to the fourth and final decree. E então chegamos ao quarto e último decreto. And here we see that Arminius' doctrine of predestination is in some ways similar to Calvin's. E aqui nós vemos que a doutrina da predestinação de Armínio é de certa forma semelhante à doutrina calvinista. That is to say, Arminius believes that God predestines, elects, decrees that certain persons will be saved and others will be damned. Ou seja, isso significa que Deus, ele predestina e ele elege que algumas pessoas sejam salvas e outras pessoas sejam condenadas. But unlike Calvin, it is not unconditional, it is entirely conditional. Mas diferente do calvinismo, essa predestinação e essa eleição não são incondicionais, mas elas são totalmente condicionais. So here is the fourth decree. E aqui então vemos o quarto decreto. A partir desses decretos, Deus decretou salvar e condenar certas pessoas particulares. Esse decreto tem seu fundamento na presciência divina, através da qual Deus sabe desde toda a eternidade os indivíduos que, através dos meios estabelecidos de graça preveniente, teriam fé e creriam e perseverariam. De mesma sorte, Deus sabia os que não acreditariam e perseverariam. So as Arminius sees it, if you are a believer in Christ, God knew from all eternity that you would have faith. Então, da maneira como Armínio entende, se você tem fé em Cristo, Deus, na sua presciência, sabia que você teria fé em Deus. He knew that you would respond to his prevenient and cooperative grace. Ele saberia que você responderia à graça preveniente e cooperante. And so from all eternity, as Arminius sees it, you have been predestined for salvation. Então, desde a eternidade, conforme o entendimento de Armínio, você foi predestinado para a vida. Now, again, I want to emphasize the Christological nature of all of this. Mais uma vez eu quero enfatizar a natureza cristológica de tudo isso. It begins with God's choice to appoint Christ as Savior. E começa com a escolha de Deus de designar Jesus Cristo como Salvador. God's decision that he will accept all of those who have faith in Christ. A decisão de que Deus aceitaria todos aqueles que depositariam a sua fé em Cristo. He decides then to provide the means, prevenient and cooperative grace. Ele então prepara todos os meios necessários, a graça preveniente e cooperante. And then God decrees to save those that he knows, foreknows from all eternity, who will respond positively to his grace. Então Deus escolhe salvar aqueles que ele conheceria através da sua presciência de antemão, ou seja, aqueles que responderiam de maneira positiva à sua graça preveniente e cooperante. Now some commentators on Arminius wish he had stopped with only the first three decrees. Alguns comentaristas gostariam que Armínio tivesse parado apenas nos 3 primeiros decretos. Stephen Gunter, in his recent translation of a Declaration of Sentiments, suggests this. Steve Gunter, por exemplo, na sua recente tradução da obra Declaração de Sentimentos, ele faz esse apontamento. He says we don't really need the fourth decree. Ele diz, nós não precisamos do 4º decreto. But again, I'm talking about Arminius' view. Mas, mais uma vez, eu estou falando da visão de Armínio. And the point is that Arminius also believed that God decreed to save certain persons and to damn others. Então, Armínio também acreditava que Deus predestinou salvar algumas pessoas e não salvar outras. But this again decree is based entirely on his foreknowledge of our free response. Mas a diferença aqui é que tudo isso está embasado na presciência de Deus em relação à nossa resposta ou à nossa não respostas aos meios disponibilizados por Deus. And now I come to my third main point. E então eu chego ao meu 3º ponto principal. And it is this: Arminius thoroughly affirmed a theology of grace. Armínio, de maneira completa, afirmou uma teologia da graça. Now, if you listen to Calvinists, you would never know this. Se vocês ouvirem os calvinistas, vocês jamais terão conhecimento disso. To hear them talk, it sounds like we think we save ourselves. Se vocês ouvirem eles falar, dá-se a impressão que nós salvamos a nós mesmos. They're always accusing us of Pelagianism or semi-Pelagianism. Sempre estão nos acusando de pelagianismo ou semi-pelagianismo. This goes clear back to the days of Arminius, and it hasn't stopped even today. E essas acusações remontam desde aos dias de Armínio e elas permanecem até o dia presente.
To make this claim is to show a profound ignorance of Arminius' actual teaching. Mas tais alegações é uma mostra cabal do total desconhecimento da teologia de Armínio. It is an utterly unjustified, indefensible claim. E é uma reivindicação injustificável e indefensível. And once I show you these quotes from Arminius, you will see why. E uma vez que eu vos apresentar algumas citações de Armínio, vocês entenderão o porquê disso. Let me just take a moment to remind you of what Pelagianism is. Deixe-me gastar apenas alguns instantes relembrando-os o que é pelagianismo. So essentially, Pelagianism denies original sin and thinks we can do good without supernatural grace. Em suma, o pelagianismo ele nega o pecado original e acha que os homens podem fazer o bem em separado ou a parte da graça sobrenatural. Now, distinct from that is semi-Pelagianism. Agora, distinguindo o pelagianismo, vamos falar do semi-pelagianismo. Semi-Pelagians agree that we need supernatural grace, but they think we can take the initiative. O semi-pelagianismo, por outro lado, acredita que nós precisamos da graça, mas, por outro lado, acredita que o ser humano pode dar início ao processo de salvação. So we can't save ourselves, but we can take the first step. Em suma, nós não podemos salvar a nós mesmos, mas podemos dar o primeiro passo. Now again, unfortunately, many contemporary Arminians fall into talking and thinking this way. Agora, infelizmente, muitos arminianos contemporâneos, através de suas falas e práticas ministeriais, eles caem na segunda acusação de semipelagianismo. Just as many Arminians back away from the doctrine of predestination because of how Calvinists have distorted it, many Arminians have also unfortunately diminished the doctrine of grace because of the Calvinist doctrine of irresistible grace. Da mesma forma que muitos arminianos, eles se esquivam de pregar ou ensinar sobre a forma como os calvinistas apresentam alguns pontos, eles também deixam, em razão da graça irresistível, de falar sobre a importância da graça na teologia de Armínio. But again, if we reaffirm and recover a doctrine of grace, we can inoculate people against Calvinism. Mas mais uma vez, se nós entendermos e estudarmos a doutrina da graça em Armínio, nós vamos nos vacinar contra o calvinismo. And clearly the way Calvinism is spreading, we need a vaccine. E naturalmente, da maneira como o calvinismo tem crescido, nós certamente precisamos de uma vacina. All right, so here's what Arminius actually thought. Então aqui vejamos o pensamento real e verdadeiro de Armínio. Apart from grace, Arminius insisted that we are utterly, completely helpless. Em parte, em separado da graça, Armínio insistiu que nós somos completamente inúteis para fazer o bem. Listen to how strongly he put this. Veja como de maneira forte e enfática ele apresenta isso. Em um estado caído e pecaminoso, sem auxílio divino, a humanidade não é capaz de pensar, desejar ou fazer aquilo que é verdadeiramente bom. A regeneração e renovação por Deus em Cristo, através do Espírito Santo de todas as capacidades, incluindo o intelecto, afeições e vontade, é exigida para que a humanidade entenda, estime, deseje e realize aquilo que é verdadeiramente bom. Now what I want you to notice in this is how Arminius emphasizes that sin affects all human capacities. E aqui eu gostaria de enfatizar e salientar e deixar bastante claro a maneira como Armínio enfatiza que o pecado afetou todas as capacidades do ser humano. You're going to see this theme come up in several of the quotes yet to come. E vocês verão isso se repetindo em várias das citações que estão por vir. So sin affects our minds, our ability to understand. It affects our emotions. It affects our will. O pecado então afeta as nossas mentes, a nossa habilidade de entender, de raciocinar, os nossos corações, a nossa vontade. All of these need regeneration and renewal. Todas essas capacidades então precisam de regeneração e renovação. This is what is meant by total depravity. Sin affects the entire person. Esse é o significado de depravação total, que o pecado afeta o ser humano como um todo. And Arminius affirmed this strongly and completely. E Armínio afirmou essa doutrina de maneira forte e completa. Now, notice how strongly in this next quote he says, we need grace. Veja também de que maneira enfática e clara Armínio disse nessa próxima citação do quanto nós precisamos da graça.
Eu atribuo à graça o começo, a continuidade, a consumação de todo o bem e vou até mesmo ao ponto de afirmar que a criatura, embora regenerada, não pode conceber, desejar, nem fazer qualquer bem, nem resistir a qualquer tentação má, em separado dessa graça preveniente, estimulante, contínua e cooperante. Certamente, apesar de eu ser comumente acusado de tal, está claro que eu não faço injustiça à graça ao atribuir muito à liberdade humana. Notice, grace at the beginning, grace continues, and grace all the way to the end. Ou seja, preste bem atenção, graça é o início, graça é o que dá continuidade, graça é que capacita chegarmos até o fim. Grace all the way for Arminius. A graça do início ao fim para Armínio. Arminius doesn't think that once you've been justified and regenerated, you can just take it from there on your own. Armínio não acredita, por exemplo, que uma vez que você foi regenerado, que você foi justificado, que você pode continuar assim, por exemplo, sozinho, sem a ajuda de Deus. Every step of the way, every temptation we face, Arminius says we need grace. Cada passo que damos, cada tentação que sofremos, Armínio diz que nós precisamos da graça. You never come to the point at which you can say, all right, God, I don't need you now, I can handle this. Jamais chega ao ponto em que você pode dizer, tudo bem, Deus, eu estou bem, e daqui para frente eu vou sozinho. It's grace all the way, it never stops for Arminius. É a graça do início ao fim e jamais para de ser graça para Armínio. Thus you can see that Arminius is justified when he says he does not do injustice to grace. Portanto, podemos ver que Armínio justifica que ele realmente não faz nenhuma injustiça em relação à graça. Now, despite this strong emphasis on grace in Arminius, apesar da grande ênfase da graça por Armínio, you still hear Calvinists say that we think what finally saves us is our free choice. Nós ainda assim escutamos os calvinistas dizendo que o que por fim salva é a nossa escolha livre. Calvinists never tire of this distortion and caricature. Os calvinistas jamais se cansam dessa distorção e caricatura. So here listen to John Piper with the same old song. Então vamos ouvir a velha e batida canção sendo dita por John Piper. Mas diferente dos reformados, os arminianos não acreditam que essa graça preveniente seja decisiva na realização da salvação pessoal. Antes, que os humanos possuem o poder de autodeterminação decisiva, e é isso que determina quem é salvo e quem se perde. Por última ou decisiva, eu quero dizer que quaisquer que forem as outras influências que possam levar à decisão, a influência que resolve a escolha é o ser humano. So he admits that we think that grace is an influence. Então ele admite que nós arminianos pregamos e ensinamos que a graça é uma influência. But what's really decisive is human choice. Mas o que é verdadeiramente decisivo é a escolha humana. All right, here's a chart that I've prepared that I think illustrates why this is an utter distortion. E aqui está um gráfico que eu apresentei que eu acredito que eu consigo provar que isso é uma distorção. I want you to notice all of these arrows pointing in the direction of our salvation. E eu quero que vocês notem todas essas setas apontando para a direção da nossa salvação. We're created in God's image. Only God can satisfy us. Nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus. Somente Deus pode nos satisfazer. Christ died for us. The Holy Spirit draws us. Cristo morreu por nós. O Espírito Santo nos atrai. All of this makes up prevenient grace. Tudo isso sendo capacitado pela graça preveniente. Now, here's our part. We respond to this grace. Our response. Aqui vem a nossa parte. Nós respondemos de maneira livre a essa graça. Now, in response to this, God is the one who regenerates us and justifies us. E ao responder isso de maneira positiva, é Deus quem nos regenera e quem nos justifica. Now, that does not end our cooperation. Aí não termina a nossa cooperação. We must continue to cooperate with cooperative grace, cooperating grace. Nós precisamos cooperar com a graça cooperante. But what finally makes us holy is not our cooperation. What finally settles the matter is God is the one who sanctifies us. E o que de fato resolve toda a questão não é a nossa cooperação, porque por fim é Deus quem nos santifica.
So yes, we cooperate, Sim, nós cooperamos, but God does the decisive things. mas é Deus quem faz as coisas God decisivas. is the one who justifies. É Deus quem nos justifica. God is the one who regenerates. God is the one who sanctifies and finally makes us holy. É Deus quem nos regenera, Deus que nos justifica e por fim é Deus quem nos torna santos. So God's action is the decisive action. Portanto, são as ações de Deus que são as ações decisivas. Our faith, our cooperation is only a necessary condition. A nossa fé, a nossa cooperação é apenas uma condição necessária, But it is not sufficient. It is not enough to save us. mas não é suficiente, ela não é o bastante para nos salvar. If God did not respond, if God did not regenerate, justify, and sanctify, our faith would be meaningless. Se Deus não responder à nossa cooperação, não nos justificar, não nos regenerar, a nossa ação é totalmente desprovida de sentido. Now here's what's also interesting. E veja algo que também é interessante. Calvinists also think faith is a necessary condition. Os calvinistas também acham que a fé seja uma condição necessária. The only difference is they think that faith is determined. A única diferença é que eles acreditam que essa fé é determinada. But I think if you think this through, it's obvious that God is the one who decisively finally saves us. We do not save ourselves. Mas se vocês pensarem de maneira clara, vocês verão que nós precisamos da cooperação, mas é Deus quem realiza todas as ações finais e decisivas. And for Calvinists to continue to talk as if our choice is the decisive one is an indefensible caricature. E a fala dos calvinistas dizendo que para o arminiano é ele quem toma a decisão final na sua salvação é defender uma caricatura indefensável. Now here's where Arminius said the real issue lay between him and his Calvinist critics. E aqui está o ponto em que o Armínio diz que está a verdadeira diferença entre ele e os calvinistas. The issue is whether or not grace is resistible. O ponto é saber se a graça é irresistível ou resistível. So listen to this quote. Então, vamos escutar essa citação. Toda controvérsia pode ser reduzida à resposta a essa pergunta: a graça de Deus é uma força irresistível? Em outras palavras, a controvérsia não tem relações com nossas ações ou operações que possam ser adequadamente atribuídas à graça, pois eu reconheço e atribuo à graça tantas ações e operações quanto qualquer homem já fez. Não, a controvérsia tem relação com o modo de operação, se esse modo é resistível ou irresistível. Eu acredito que a Escritura ensina que muitas pessoas resistem ao Espírito Santo e rejeitam a graça oferecida. Notice, the entire controversy, says Arminius, comes down to this: is or is not grace resistible? Toda a questão, então, Armínio resume da seguinte maneira: a graça é ou não resistível. As we're going to continue to see, he emphasizes we need our minds enlightened, we need our emotions renewed, we need our will renewed. All of these operations Arminius ascribes to grace. Como vocês vão ver continuamente nessa palestra, Armínio diz que nós precisamos ter as nossas mentes iluminadas, nós precisamos ter os nossos corações aquecidos, nós precisamos ter todas as nossas capacidades afetadas pela graça. The issue is not how many operations. The question is the mode of grace. Is it resistible or not? A questão não reside em quantas operações, a questão então está se é o modo de operação dessa graça, se essa graça é resistível ou irresistível. And Arminius believed it's clear from Scripture that we can resist grace. E Armínio acreditava que a partir das Escrituras fica claro que nós podemos resistir a essa graça. Here are some of the passages he cites. Aqui está alguma das passagens que ele cita. Notice, we are urged by Stephen. He says to his critics, he says to those who are about to kill him, you resist the Holy Spirit. Observem a forma como Estevão, ele dialoga com as pessoas que estão prestes a matá-lo e que a maneira como ele os chama e diz o seguinte: vocês sempre resistem ao Espírito Santo. And Paul writes to Corinthians, he warns them not to receive the grace of God in vain. E Paulo, por exemplo, exorta os cristãos que estão ali na igreja de Corinto, dizendo para que eles não recebam a graça de Deus em vão.
clearly implying the possibility that we might resist that grace and fail to use it. de maneira implícita declarando que nós podemos receber essa graça e não fazer uso dessa graça. Here's a couple of other passages. Aqui está também algumas outras passagens. Matthew 23:17, Jesus says, "O Jerusalem, Jerusalem, you who stoned those sent to you, how often I have longed to gather your children together as a hen gathers her chicks under her wings." But notice he says, "You would not." I long to do this, but you would not. Notem como Jesus ele fala na passagem de Mateus 23:37, Jerusalém, Jerusalém, que matas os profetas e apedrejas os que te são enviados. Quantas vezes quis eu ajuntar os teus filhos como a galinha junta os seus pintos debaixo das asas, e tu não quisestes, vocês não quiseram. And again, you see there in Luke 7:30, it's possible to reject God's purpose. E mais uma vez podemos ver em Lucas 7:30 que é possível rejeitar o propósito de Deus. Now, remember that chart I put up just a moment ago? Lembre-se daquela tabela que eu acabei de apresentar alguns instantes atrás. I want you to compare it with this one. Eu quero que vocês comparem com esta. And what I want to emphasize is this: when it comes to damnation, our choice is the thing that's decisive. Eu quero que vocês entendam isso. Em se tratando de condenação, a nossa ação é o fator decisivo. So again, notice all of those errors that are due to God's grace and activity. Preste mais uma vez atenção em todas essas setas que estão apontando para Deus e para a ação de Deus. And the relatively small part involved in our cooperation and faith. E a nossa pequena participação da cooperação através de nossa fé. Now, look at this chart depicting damnation. Agora olhe para esse gráfico apresentando a condenação. Again, you have all of these factors in our favor. We're created in God's image and so on. Nós temos todas essas setas, ou seja, ao nosso favor. Fomos criados à imagem de Deus, somente Deus pode nos satisfazer e assim por diante. Christ dies, he draws by his Holy Spirit. Cristo morre por nós, o Espírito Santo nos atrai. But here is grace resisted. Mas aqui nós temos a graça sendo resistida. But even when grace is resisted, God continues. He continues to love us and to draw us. Mas ainda no momento em que estamos resistindo à graça de Deus, ainda assim Deus continua nos enviando graça e nos atraindo para Ele. But those who resist grace continue to reject it. Mas aqueles que rejeitam de maneira contínua. So all of these arrows going in our direction, in our favor, God supporting us, God giving us grace, God drawing us, God loving us. Então todas essas setas indo ao nosso favor, Deus nos criando a sua imagem, Deus nos satisfazendo, morrendo por nós, nos atraindo. But damnation comes entirely because of our choice. Mas a condenação então vem totalmente em razão da nossa escolha. So here's the point. A questão é a seguinte: the role and significance of our freedom in our salvation is not equal or equivalent to our role in damnation. O papel da nossa liberdade que é exercido para a salvação não tem o mesmo peso que o papel da liberdade exercido na nossa condenação. They're not at all symmetrical. Elas não estão de maneira assimétricas. You sometimes hear people say something like this: God votes for you, the devil votes against you, you cast the deciding vote. Alguns até dizem o seguinte: Deus vota a seu favor, o diabo vota contra você e você tem o voto decisivo. No, when we're saved, when we're converted, God is the decisive factor. Quando nós fomos salvos, quando nós somos convertidos, Deus é o fator determinante decisivo. We do not cast the deciding vote in our salvation. Nós não colocamos o voto decisivo em relação à nossa salvação. We merely assent to God's decisive vote. Nós simplesmente concordamos com o voto decisivo de Cristo. But we do cast the decisive vote if we choose to go to hell. Mas por outro lado, nós temos o voto decisivo quando escolhemos ir para o inferno. Now Arminius sums this up in this passage. Armínio resume tudo isso nessa passagem. What he points out is that his doctrine of predestination makes transparent God's glory, God's justice, and his mercy. O que ele diz é que a teologia de Armínio declara de maneira transparente a glória e a justiça de Deus. Notice, Calvinism confuses these very things.
Preste bem atenção, o calvinismo confunde algumas coisas. It's really hard to see on the Calvinist view how God is merciful to everybody or how he's just. É quase impossível conseguir entender de que maneira Deus é justo ou Deus é misericordioso no calvinismo. What Arminius contended, and I think he's absolutely right, is that God's mercy, his justice, and his glory are far more transparently displayed in his theology than in Calvin's. O que eu acho que é muito interessante que Armínio aponta, e eu concordo, é que a justiça, a misericórdia e o amor de Deus fica muito mais claro e transparente na doutrina arminiana do que na doutrina calvinista. Now let's explore this a little further. Vamos explorar isso com um pouco mais de tempo e profundidade. Let us look more carefully at the different accounts of how grace affects us according to Calvinism and according to Arminianism. Vamos fazer aqui algumas distinções de que maneira a graça afeta no sistema arminiano e de que maneira a graça afeta no sistema calvinista. Now remember I mentioned before that while total depravity affects all our capacities, grace likewise must restore all of our capacities. Lembre-se de que eu disse, uma vez que a depravação total afeta negativamente todas as nossas capacidades, a graça de Deus precisa afetar também, restaurar todas as nossas capacidades. So let's look at this passage from Arminius. Então vejamos mais uma passagem de Armínio. A regeneração e renovação por Deus em Cristo, através do Espírito Santo, de todas as capacidades humanas, é exigida para a humanidade entender, estimar, considerar, desejar e realizar aquilo que é verdadeiramente bom. Quando as criaturas recebem essa regeneração e renovação, a humanidade é liberta do pecado e capacitada a pensar, desejar e fazer o que é bom. E contudo, não sem a contínua assistência da graça de Deus. Notice again the emphasis on the fact that grace must restore all of our capacities. Preste bem atenção aqui na ênfase que ele dá que a graça de Deus precisa restaurar todas as nossas capacidades. Every single one of them need regeneration and renewal. Cada uma das capacidades precisa de renovação. Now here's the important thing to understand. Arminius believed that this grace empowers us to respond. Então, preste bem atenção que Armínio acreditava e defendia que essa graça capacita e nos dá poder para realizar tais coisas. Now, Arminius went on to explain that according to his view, there's an interweaving between grace and human nature. Então, de acordo com a teologia de Armínio, ele diz que existe algo entrelaçado entre a graça de Deus e as nossas ações. So again, grace does not override freedom, it empowers it, it renews it, it restores it. A graça de Deus, ela não domina, ela não atropela a nossa vontade, mas ela capacita assim a nossa vontade. So God works through, renews this human nature that he gave us in the beginning. Grace restores what sin has lost and broken and damaged. Então, através da graça de Deus, nós temos as nossas capacidades renovadas, aquelas mesmas capacidades que foram perdidas através do pecado, são recuperadas através da graça. So grace provides direction, empowerment, guidance. Então, a graça ela dá direção, poder, orientação. It shows us and directs us in the way we should go. Nos mostra e aponta a direção para a qual devemos seguir. But in such a way that we are truly free in our response, we're not determined. Mas de maneira que nós sejamos totalmente livres em nossas respostas, nós não somos determinados a fazer isso. Now, let's compare this passage from a Calvinist statement of faith, the Westminster Confession. Agora vamos comparar essa declaração com uma declaração extraída de um documento calvinista da Confissão de Fé de Westminster. Again, I want you to notice both the similarities and the differences. Eu quero que vocês aprendam as semelhanças e as diferenças. Just as in the Arminian passages, this passage emphasizes that grace affects all of our capacities. Da mesma maneira como o documento lido aqui, que nós acabamos de ler, escrito por Armínio, esse documento também enfatiza que a graça afeta e capacita todas as nossas capacidades. And it also affirms, amazingly enough, that people are free in response to this. E que também afirma que as pessoas são livres para atuar e responder nessa relação. So go ahead and read that one. Vamos ler a passagem.
Todos aqueles a quem Deus predestinou para a vida, e somente esses, ele é servido em tempo aceito e designado, chamar eficazmente por sua palavra e espírito daquele estado de pecado e morte, no qual estão por natureza para a graça e salvação por Jesus Cristo, iluminando suas mentes espiritual e salvificamente, para entender as coisas de Deus, tirando-lhes os seus corações de pedra e dando-lhes um coração de carne, renovando suas vontades e por sua onipotência, determinando-as para o que é bom e eficazmente atraindo-as a Jesus Cristo, contudo, de maneira que eles vêm muito livremente, sendo dispostos para isso pela graça. Now again, what I want you to really notice here is how this grace determines us to that which is good. O que eu quero que vocês de fato entendam e vejam é que o texto diz que as pessoas são determinadas a fazer o que é bom. So on the one hand, for Arminius, grace enables, it empowers, it directs. Então, para Armínio, a graça de Deus capacita, fortalece, direciona. It is interwoven with our nature in such a way that it enables a free choice on our part. Está entrelaçada de tal maneira conosco, de maneira que nós podemos ser capacitados a tomar essas ações. But on this view, grace does not merely empower, enable, direct, it determines our choice. Mas na visão calvinista, a graça não te capacita, não te fortalece e te direciona. A graça te determina. And yet notice it says we come most freely, being made willing by His grace. Agora preste bem atenção que diz, contudo, entretanto, de maneira que essas pessoas vêm de maneira muito livre, sendo capacitados pela graça. Now we come to a really crucial point, which those of you who have seen some of my other videos or read my books will recognize is really critical. Agora nós chegamos a um ponto bastante importante, essencial, que aqueles que já viram alguns dos meus vídeos e já leram alguns dos meus escritos, sabem onde eu quero chegar. Notice the understanding of freedom that is involved in the Calvinist understanding. Vejam qual é o sentido de liberdade utilizado no entendimento calvinista. The Calvinist understanding of freedom is a compatibilist understanding of freedom. O entendimento de liberdade para o calvinista é o compatibilismo. What it means is this: you can be both completely determined and completely free at the same time. Que significa que ao mesmo tempo uma pessoa pode ser totalmente determinada e contudo totalmente livre. So as the Calvinist sees it, the acts of grace completely determine us to do the good in such a way that we cannot do otherwise. Agora, de acordo com o calvinismo, as pessoas são determinadas a fazer aquilo que é bom, de maneira que elas não possam fazer o contrário disso. And yet the Calvinists insist that we are most free. E contudo, os calvinistas insistem que nós fazemos isso de maneira livre. So freedom, according to the Calvinist, essentially means this. Então, liberdade, de acordo com o calvinismo, simplesmente significa isso. You are free if you do what you want to do. Você é livre se você fizer aquilo que você quer fazer. Even if you have been determined to want what you want. Ainda que você tenha sido determinado a querer aquilo que você quer. So God causes you to have the desires, the thoughts and will that you have. Então Deus determina que você tenha os pensamentos, os desejos e as vontades que você tem. Determines you to will what you will. Determina você a desejar, a querer o que você deseja e o que você quer. So when you come to Christ, you are coming freely because you are doing what God has caused you to want to do. Então quando você aceita ou vem a Cristo, você está sendo livre porque você está fazendo aquilo que Deus te determinou e te causou a fazer. This is also why the Calvinist says the sinners are worthy of punishment. E é exatamente por esse mesmo motivo que os calvinistas dizem que os pecadores são dignos de condenação. Sinners do what they want to do. Os pecadores fazem aquilo que eles querem fazer. Even though they cannot want otherwise. Ainda que os pecadores não possam querer fazer o contrário, por exemplo, ou seja, não pecar. As being dead in trespasses and sins, they cannot help but want to sin. They cannot help but sin. Ou seja, uma vez que os pecadores estão mortos em delitos, em pecados, eles não podem fazer outra coisa a não ser querer pecar. But they still do what they want to do. Mas ainda assim eles estão fazendo o que eles querem fazer. So they're responsible and worthy of punishment. Assim, de acordo com eles são responsáveis e dignos de condenação. As the Calvinist understands freedom. Da maneira como o calvinista entende a liberdade.
liberdade. Now, I want you to notice this extraordinarily significant implication of compatibilism. E eu quero que vocês entendam essa importante e crucial implicação do entendimento de liberdade que é chamado de compatibilismo. And again, this is not a statement from an Arminian. Mais uma vez, eu não estou lendo uma afirmação de um arminiano. This is from Paul Helm, who is a leading Calvinist philosopher. Eu estou lendo uma citação de Paul Helm, que é um dos principais e mais importantes filósofos calvinistas. Notice what he says: if we assume compatibilism, Note o que ele diz: se nós supusermos o compatibilismo, that God could have determined things in such a way that everybody always freely, as Calvinists define freedom, always did the good. ou seja, de acordo com o compatibilismo, Deus poderia ter determinado que todas as pessoas fizessem tudo aquilo que é bom e ainda de maneira livre. So remember that description of irresistible grace, where God determines people in such a way that they come to Christ most freely? Lembre-se da passagem que eu li, que fala da graça irresistível, que Deus determina a vontade das pessoas, mas o documento diz que ainda assim as pessoas vêm de maneira muito livre. What is to stop God from giving irresistible grace to everyone? O que é que impede Deus de conceder a graça irresistível para todos? And if He were to do so, everybody would come to Christ and come freely. E se ele assim o fizesse, todas as pessoas viriam a Cristo, de acordo com o calvinista, ainda de maneira He livre. could determine all persons to want to come to Christ. Deus poderia então ter determinado todas as pessoas a querer aceitar e vir a Cristo. And again, why wouldn't He? E mais uma vez a pergunta é: por que Deus não faz ou não quer fazer isso? So now we come to the deepest difference between Calvinism and Arminianism. E então nós estamos chegando às mais profundas diferenças entre o calvinismo e o arminianismo. And here's my fourth and final point. E aqui está o meu quarto e último ponto. Fourth major point. O quarto e último ponto principal. Arminius unequivocally affirmed God's love for all persons. Armínio afirmava de maneira clara e inequívoca o amor de Deus para com todas e cada uma das pessoas. Whereas Calvinists inevitably equivocate or deny this point. Onde os calvinistas fogem ou de maneira não clara, não tratam bem desse assunto. Listen to this statement from Keith Stanglin and Tom McCall in their recent excellent book on Arminius. Escutem uma citação escrita pelos escritores Keith Stanglin e Thomas McCall em um de seus excelentes livros recentes. Is that the one you're working on now? Yeah. Which is being translated, I'm happy to say right now, it's a great book. So when it comes out, you definitely want to get it if you care about Arminius theology. Anyway, listen to what they say near the end of their book. É um livro que certamente vocês precisam ter em português e preste bem atenção no que os autores estão dizendo. Entre todas essas ênfases, talvez a mais importante seja a seguinte convicção teológica: sua sólida confiança na pura bondade de Deus e beleza da glória divina, a criação da humanidade para compartilhar essa bondade e para usufruir dessa glória, e a graça amável que é fornecida e oferecida a todos os homens. Notice what is his bedrock conviction. Veja qual é a sua base, o seu fundamento, a sua convicção principal. It is the sheer goodness of God. É a plena e perfeita bondade de Deus. That God creates human beings to share in His glory and goodness. Que Deus criou os seres humanos para compartilhar a sua glória e a sua bondade. And He provides and offers grace to all. E Ele concede e oferece graça a todos. Now, let's consider this argument that I have laid out to explain the difference between Calvinists and Arminians. You have perhaps seen this before. Vamos olhar então essa base que eu criei para mostrar alguns dos erros calvinistas, e eu vi que algumas pessoas riram, certamente já viram isso antes. But I think it makes the point very clearly. Mas eu acredito que o ponto é apresentado de maneira bastante clara. All right, so let's look at the first statement. Então vejamos a primeira premissa. God truly loves all persons. Deus verdadeiramente ama todas as pessoas. Something that one would take to be utterly central to the biblical message and the gospel. Essa afirmação é algo que nós temos como algo central e principal no Evangelho.
Secondly, we have a definition of what true love is. A segunda premissa é uma definição do que é o amor. Truly to love someone is to desire their true well-being and to promote their true flourishing as much as you can. Amar de maneira verdadeiramente alguém é desejar o bem-estar dessa pessoa e promover o verdadeiro florescimento ou sucesso dessa pessoa o tanto quanto você pode. Você não pode dizer que ama alguém se você não deseja aquilo que é verdadeiramente bom para aquela pessoa. Not just their short-term satisfaction, but their highest ultimate good. Não apenas uma satisfação em um tempo curto, mas a sua satisfação última e final. So your kids may say, give me candy, give me candy. Então seus filhos podem te dizer, eu quero bala, eu quero doce. You will give them some, but look, if you love them, you will not only let them eat candy. Sim, se você os amar, você pode dar um pouco de doce para eles, mas você não vai deixar os seus filhos comendo apenas doces e balas. You will insist they eat healthy food. Vocês irão insistir que eles se alimentem de comida boa. Because you desire their true good and true flourishing. Porque você deseja o bem-estar, o sucesso, o florescimento dos seus That's filhos. just the very nature of love. You want someone's true well-being. Esse é a essência do amor, você querer o verdadeiro bem-estar da pessoa a quem você ama. Now, the third statement simply tells us what the true well-being of every human being is. A terceira premissa apresenta qual é esse bem final e último para todas as I pessoas. think this is utterly undeniable for any Orthodox Christian. E acredito que essa premissa seja uma premissa inegável para todo cristão conservador e ortodoxo. If you are a human being, the true good for you is to know God. Se você é um ser humano, a melhor coisa que pode te acontecer é conhecer a Deus. To be rightly related to God and to enjoy an eternal salvation with Him in His presence forever. Em estar em um relacionamento correto e adequado com Ele e poder gozá-lo dele por toda a sua eternidade. Now we come to number 4. Então nós chegamos à premissa número 4. And that, of course, is the Calvinist conviction. E então essa premissa é uma convicção calvinista. According to the view of compatibilism, God could determine all persons freely to accept a right relationship with Himself and be saved. De acordo com o compatibilismo, a definição de liberdade calvinista, Deus poderia determinar todas as pessoas a livremente aceitar um relacionamento correto com Ele e de maneira que essas pessoas fossem salvas. Therefore, the conclusion is all will be saved. Então a conclusão dessas 4 premissas é então que, portanto, todas as pessoas serão salvas. Now, this is the abbreviated version of the argument. Eu quero que vocês saibam que essa é uma versão abreviada do argumento. Those of you that have my book will know that in the appendix of the book, I give you the full version of it. Aqueles aqui que já leram ou têm meu livro, sabem que no apêndice do meu livro eu apresento a versão completa dessas premissas. That's the fully valid version. Essa é a versão completa e válida. And this is the abbreviated version. Essa é a versão abreviada, But resumida. nevertheless, I think you can see the essential logic quite clearly. Ainda que de maneira resumida, eu acredito que vocês podem entender a conclusão lógica disso. Now, I know you guys understand logic. E eu sei que vocês aqui entendem lógica. So what you understand is this: if you deny this, which most Calvinists do, most Calvinists in fact believe that most people are predestined to hell. Se vocês negarem então a conclusão, o ponto número 5, o que a maioria dos calvinistas negam, ou seja, porque a maioria dos calvinistas acredita que a maioria das pessoas vai para o inferno. So if you deny this, logic requires you to deny one of the previous 4. Agora, se você nega a conclusão, então a lógica exige que você não afirme alguma das premissas anteriores. Of course, number 4 is the Calvinist assumption. It's hard to see how they can deny that one. Naturalmente que a premissa número 4 é o entendimento de liberdade compatibilista do calvinismo. Então eles não podem negar a premissa número 4. Now, sometimes Calvinists do try to deny it and say there are reasons God can't save everybody. E muitas das vezes os calvinistas tentam negar, tentando apresentar razões porque Deus não pode salvar a todos. But it's really hard to make sense of this given the fact that God is utterly sovereign. Agora, essa afirmação não faz nenhum sentido, porque de acordo com a ênfase deles, Deus é totalmente soberano. The sovereign God presumably could save everybody, give irresistible grace to everybody if He wanted to do so. De maneira presumida, então, se Deus é totalmente soberano, e Ele poderia dar a todos a graça irresistível e com isso salvar a todos.
So while the Arminian will deny this, it's hard to see how the Calvinist can. Portanto, a premissa número 4 é negada pelos arminianos, mas os calvinistas, por outro lado, não podem negar a premissa 4. Number 3, of course, is fundamental to Orthodox Christianity. A premissa número 3 é algo essencial e basilar para o cristianismo. So the Calvinist is left to choose between 1 and 2. Portanto, o que resta para o calvinismo é tentar negar ou abandonar a premissa número 1 ou número 2. If the Calvinist is going to be consistent, it seems he must either deny that God loves everybody or redefine love in some odd way, odd idiosyncratic way that is not what we normally mean by love. Então, para o calvinismo ser consistente, ele precisa negar o ponto número 1, dizendo que Deus ama verdadeiramente a todas as pessoas. Ou então, ele precisa redefinir o que é amor. So if God could save everybody, the question again becomes, why wouldn't he? Então, mais uma vez, a pergunta é a seguinte: se Deus poderia salvar a todos, a pergunta que fica na nossa cabeça é: então por que ele não salva? If freedom is not an obstacle for God, if freedom doesn't stand in God's way, why wouldn't God save everybody? Se o livre-arbítrio não é um obstáculo, se o livre-arbítrio não é um empecilho para Deus, então por que é que Deus não salva todas as pessoas? Listen to this passage from John Wesley. Vejamos essa passagem de João Wesley. Read that one. Quem é capaz de purificar um coração corrupto, de trazer algo limpo a partir de algo não limpo? O homem, meramente o homem, é suficiente para isso? Não, certamente não. Somente Deus. Deus irá condenar aquele homem ao poço sem fundo em razão dessa impureza da qual ele não pode se salvar. E que Deus poderia salvá-lo, mas que não irá salvar? Estes homens devem ser condenados porque eles não receberam o que Deus poderia dar? Notice what Wesley says in this passage. According to the Calvinists, God seems to withhold the grace which he could have given, but he would not. Vejam então o que o João Wesley diz através dessa passagem, ou seja, as pessoas que estão sendo condenadas por quê? Porque Deus privou essas pessoas de uma graça, e de uma graça que ele poderia conceder, mas que por alguma razão ele não concede. The miserable sinner cannot possibly save himself. E naturalmente o pecador miserável não pode salvar a si mesmo. Wesley recognizes that according to the Calvinists, God could work to save him. He could give him irresistible grace. João Wesley então entende que, de acordo com o calvinismo, Deus poderia ter salvo todas as pessoas e Deus poderia ter dado a todas as pessoas a graça irresistível. He could, but he won't. Ele poderia, mas ele não vai fazer isso. So again, brothers and sisters, it comes down to this. Então, meus irmãos e irmãs, nós chegamos à seguinte conclusão: the difference between us and Calvinists is a matter of what God would do. A diferença entre o arminianismo e o calvinismo é a diferença acerca do que Deus faria. If God could save everybody without overriding anybody's freedom, if he could give what Calvinists describe as irresistible grace to all, we believe he would. Então a diferença é a seguinte: se Deus pudesse salvar todas as pessoas sem dominar o livre-arbítrio de todas as pessoas e não afetando o seu livre-arbítrio, certamente Deus faria. Nós acreditamos que Deus faria. Se Deus pudesse dar a graça irresistível a todas as pessoas sem infringir a liberdade dessas pessoas, nós como arminianos diríamos que Deus faria isso. So this puts the issue most bluntly. E então a questão é colocada de maneira bastante clara. The difference between Calvinism and Arminianism in many ways comes down to this question: why do people go to hell? Então a grande diferença entre arminianos e calvinistas pode ser resumida nessa pergunta: por que é que algumas pessoas vão para o inferno? If people are lost forever, how and why does this happen? Se as pessoas se perdem por toda a eternidade, por que e de que maneira isso se dá ou acontece? Calvinists and Arminians give very different answers to this question. Calvinistas e arminianos dão respostas bastante diferentes para essa mesma pergunta. Listen to this passage from the Old Testament. Vejam essa passagem do Antigo Testamento. Que mais se podia fazer à minha vinha que eu não lhe tenha feito? Porque esperando eu que desse uvas boas, veio a dar uvas bravas? God asked the simple question, what more could I have done?
Deus ele fez a seguinte pergunta: o que mais eu poderia fazer? I believe that is a question that everybody will face on Judgment Day. Eu acredito que essa é uma pergunta que todas as pessoas irão enfrentar no dia do julgamento final. Arminians believe that sinners will have no answer to this question. E os arminianos acreditam que as pessoas não terão uma resposta para essa pergunta. But on the Calvinist assumption, a sinner might rightly answer, "You could have given me the irresistible grace you withheld from me." Mas o calvinista não pode dizer a mesma coisa, porque de acordo com o entendimento calvinista, naquele dia final a pessoa pode dizer: Deus, você poderia ter me dado graça irresistível, mas você não deu. The grace you gave to the elect, but withheld from all of the sinners. A graça que você deu para o eleito, você manteve de mim, você me privou disso e de todos esses outros condenados. We believe in a God who rejoices when people repent and are saved. Nós acreditamos em um Deus que fica feliz com a salvação e o arrependimento de pecadores. This reflects the fact that we believe this is God's heart. He truly loves people and desires their salvation. Esse é o cerne da nossa teologia. Nós acreditamos de um Deus cujo caráter é amor e que Ele quer de fato e verdadeiramente salvar a todos e a cada uma das pessoas. Now, instead of presenting God as doing all He can to promote our salvation, Arminians believe that Calvinism actually makes God the ultimate author of sin. Além de apresentar, Armínio, além de apresentar na sua teologia Deus como um ser plenamente bom e desejando a salvação de todas as pessoas, ele também acreditava que, por fim, em última análise, o calvinismo ainda fazia de Deus o autor do pecado e muitas vezes até mesmo do mal. So consider this passage. Considerem, portanto, observem, portanto, essa passagem. A partir dessas premissas calvinistas, nós podemos concluir que Deus é aquele quem verdadeiramente comete pecado, pois de acordo com essa doutrina, Deus incita a criatura a pecar através de uma ação irresistível para seu próprio propósito divino e intenção primária. A partir disso, nós também podemos concluir que é só Deus quem peca. Now, this is something that recurs very much through Arminius' writings. E isso é algo que é bastante recorrente nos escritos de Armínio. God, according to Calvinism, has determined people to sin and to go to hell. Deus, de acordo com o calvinismo, determina as pessoas para pecar e para que sejam condenadas ao inferno. Again, given the Calvinist view of freedom, God could determine all of these people to do the good, to come to Christ most freely. Agora, lembrando, de acordo com o entendimento calvinista de liberdade, o compatibilismo, Deus poderia determinar todas as pessoas para fazer tudo o que é bom. Deus poderia fazer com que elas desejassem a salvação, e isso sem infringir ou afetar a liberdade de tais pessoas. So again, the point is Calvinism undermines radically the goodness and the love of God. Portanto, a teologia calvinista minimiza e solapa de maneira radical a bondade e o amor de Deus. So again, I emphasize, what separates us, what distinguishes Calvinist Arminians is not that we believe in predestination, election, sovereignty. It's not that they believe in these things and we do not. That is not what separates us. Então eu quero voltar a chamar a tua atenção para as grandes diferenças entre o calvinismo e o arminianismo. Não é o fato de que os calvinistas acreditam em predestinação, eleição ou soberania. Não é isso que diferencia a nossa teologia da teologia deles. What separates us from Calvinists is that we have a radically different view of the goodness and the love and the character of God. O que separa os arminianos dos calvinistas é que os arminianos têm uma elevada visão da bondade e do amor de Deus. Now, as opposed to the Calvinist who Arminius says undermines the goodness of God, Arminius insists that his doctrines from creation to salvation are rooted entirely in the goodness and love of God. E então, ao contrário da doutrina calvinista, da sua ênfase na predestinação, Armínio acreditava e defendia do início ao fim que toda a sua teologia está embasada e enraizada no amor e bondade de Deus. Listen to what he says about his doctrine of predestination. Again, read that. Veja o que ele disse acerca da doutrina arminiana da predestinação.
a visão de predestinação de Armínio, afirma que a criação é uma comunicação genuína de bondade, tanto em relação à intenção de Deus, como também em relação ao ato criativo real. A predestinação tem sua origem na bondade de Deus, de maneira que tudo que tiver referência a ela, sendo plenamente preservada ou realizada, proceda do amor divino. Notice, for Arminius, creation is entirely an act of goodness and love. Preste bem atenção, para Armínio a criação é um ato totalmente da bondade e amor. Remember that statement of McCall and Stanglin. Lembre-se da afirmação feita pelos escritores Keith Stanley e Thomas McCall. The sheer goodness of God that God desires to communicate to his creatures. A vontade boa e plena de Deus que Ele quer comunicar a toda a sua criação e às suas criaturas. So God creates with the intention of communicating to us his love, his glory, and his goodness. Ou seja, Deus nos criou com a intenção de comunicar a nós a sua bondade, o seu amor e tudo que é bom. Now again, Arminius asks this question. Então, mais uma vez, Armínio faz a pergunta: If God has chosen by his own sovereign choice to damn people for all eternity, how can it be an act of goodness to create these people? Agora, se Deus, de maneira soberana, escolheu condenar todas as pessoas as quais Ele criou, de que maneira eu posso apresentar algo que seja bom no ato de criação de Deus para aquelas pessoas? So again, by contrast, Arminius' doctrine of predestination is not at odds with the doctrine that creation is an act of goodness. Portanto, a doutrina de predestinação de Armínio não está em conflito com a doutrina de criação, dizendo que Deus nos criou para aquilo que é bom. Because God loves all that he has made and gives his grace and offers it to all. Pois a Bíblia diz que Deus, Ele ama tudo que Ele criou e Ele quer ver o bem de todas as pessoas. Now remember at the very beginning we talked about the twofold love of God. Lembre-se que no início dessa palestra nós falamos sobre o duplo amor de Deus. God's love of justice and his love of humanity. O amor de Deus pela justiça e o amor de Deus pela humanidade. Arminius insists that his doctrine of predestination joins these two together. E Armínio insiste que a doutrina dele da predestinação faz com que esse duplo amor esteja andando junto. De fato, é a fundação da religião cristã, pois nela o duplo amor de Deus se une. O amor de Deus à justiça e seu amor pela humanidade são aqui reconciliados um com o outro com a maior consistência. And again, just as Arminius emphasized earlier, he makes transparent, he makes clear how God can be just, how God can be loving, how God can be merciful. Whereas Calvinism obscures these things, Arminius insists that his doctrine of predestination unites the love of humanity and the love of justice in a way that is consistent. Então Armínio, mais uma vez, ele deixa transparente na sua teologia a maneira como Deus ama a todos e a cada uma das pessoas, a maneira como Deus é bondoso para com todos e cada uma das pessoas, ao passo que a doutrina calvinista, ela obscurece a bondade e o amor de Deus, e ele fala, não há inconsistência na maneira como eu sistematizo a minha doutrina, onde há união do amor pela justiça e também do amor pela humanidade e pela criação. And I want to conclude with one final passage from Arminius. E eu quero concluir agora com uma passagem final de Armínio. And given the nature of Arminius' theology, it's only fitting that it should be a prayer. E dado a prática, a maneira como Armínio fazia sua teologia, não podia terminar de outra maneira a não ser com uma The oração. ultimate point of discussing theology for Arminius is not simply intellectual understanding. O ponto final e o último para Armínio, para se discutir teologia, não é que nós ganhemos conhecimento intelectual. It is about us loving God and glorifying truly who he really is. É para que nós amemos Deus por verdadeiramente tudo aquilo que Ele é. So listen to this prayer of Arminius. Então escute essa oração de Armínio. Yes, read it. Mas deixando qualquer outra discussão prolixa sobre o tema, que com ardentes orações roguemos ao Deus da glória que, uma vez que Ele nos formou para a sua glória, que Ele nos considere dignos cada vez mais para nos fazer instrumentos, para ilustrar sua glória entre as pessoas, através de Jesus Cristo, nosso Senhor, o esplendor e imagem expressa de sua pessoa. God made us for his glory. He formed us for his glory.
God does not damn us unconditionally in order to glorify himself or magnify his power. Deus nos fez para a sua glória, Deus nos criou para a sua glória e para a sua bondade. Deus não nos criou para que de maneira incondicional Ele venha nos condenar por toda a eternidade. God is most glorified when we are like Jesus. Deus é muito mais glorificado quando nós somos iguais a Jesus. Jesus is the supreme expression of God's glory. Jesus é a suprema manifestação da glória de Deus. And Arminius prays and hopes that we will be like Jesus. E Armínio ora e trabalha para que nós sejamos cada vez mais como Jesus. Thank you very much. Muitíssimo obrigado.